E eu vou explicar a eles isso aqui, ó, os dois tipos de emoções que a gente tem. E a gente só tem dois tipos de emoções, a gente tem emoção negativa e positiva. E eu tô com eles aqui na sala de aula, olha só, e eles estão assustados porque eles estão achando que a doença vem do além. Eles acabaram de tomar um susto quando eu disse para ele que como é o emocional se dói no corpo. Só que psicossomáticas são as doenças que nascem aqui, no sistema límbico, no nosso emocional e vai para o corpo. E hoje muitas pessoas querem morrer cedo. E a gente está vivendo uma era que não era necessário morrer. Então eu estou aqui na sala de aula, eu vou começar essa aula, essa turma é à noite. Essa turma começou em março de 2018 e eu vou dar aula de psicossomática. Aí eu vou gravar também, falar, explicar para vocês o que são emoções. Toda vez que a gente fica com raiva, adoece o fígado. Ó, a tristeza, eu não falei para vocês que são as vias aéreas, pulmões. Angústia, estômago. Estresse, raiva, coração. Medo, os rins. Então, todas as vezes que a gente não sabe lidar com a raiva, com a tristeza, com medo, a gente vai adoecer alguma parte do corpo. Então, o ideal é a gente saber lidar com a vida. Tipo as notícias da vida, assim, sair para fazer tipo a imagem assim. A notícia da sua casa, a notícia do seu trabalho. Não notícia, não estou falando notícia de jornalista, não. O que chega para você? O maduro, ele tem o equilíbrio da mente e do corpo. Exatamente igual isso aqui, ó. Ele equilibra a mente e o corpo. E quando você sabe equilibrar a mente e o corpo, vocês acham que vai adoecer? O que vocês acham? Pode ser até que adoeça, mas adoece como? Leve. Vocês querem fazer alguma pergunta? Pergunta que pode ser um tempinho de pergunta. Pergunta aí rápido, que a gente vai passar para outro bloco de... Isso vale para criança também? Também, Andressa. Bem lembrado. Assim, é lógico, criancinha até 5 anos não, mas de 5 para frente, que já tem entendimento de algumas coisas, sim. Quantas vezes a criança, ela adoece para não ir para aula, porque aí é uma forma dela não se enfrentar com o problema que ela está tendo na sala de aula? Muito legal essa pergunta, se vale para criança. Perguntem mais. Um momento para pergunta. Os das cadeias musculares, por exemplo, a escoliose. Pera aí, não entendi a pergunta. Que? A gente, na fisioterapia, a gente trabalha muito cadeias musculares. Então, assim, O que é cadeias musculares? Não sei o que é. Que faz movimento do membro superior, faz movimento do tronco, faz movimento do membro inferior. Aí a gente tem muito problema de escoliose e que afeta, no meu caso, principalmente a questão da pelve e incontinências urinárias, que vem com o diagnóstico por uma fraqueza muscular, ou por um desuso, ou por uma hipotonia. Isso, de uma certa forma, também... Isso é doença? É considerado doença. Então, toda doença é o quê? Psicossomática. Nasce primeiro na psique. Na mente. Toda doença. Então, de uma certa forma, também... Não é de uma certa forma. É fato. Toda doença. Quando fala toda, Virgínia, entende o quê? Mesmo que tenha uma explicação física, biológica. Mas por que umas pessoas adoecem e outras não? Porque quando a gente fala, não é todo mundo que adoece. Não. Então, por que umas adoecem e outras não? Tem vários fatores por trás. Quando você vai ouvir a vida da pessoa, você começa a entender por que ela precisou adoecer. O adoecer é uma forma que a pessoa encontra de fugir daquilo, de uma forma entre aspas, que ela não está dando conta. Quando eu tive incito num seio, incito é aquele que está no local e tira e não tem ramificação. Foi na época que eu estava vivendo o efizema pulmonar do meu pai, que ele estava vendendo casa de praia, estava vendendo tudo, porque ele não podia mais tomar, ele tinha uma lancha, tinha tudo isso. Eu estava com um filho de 17 anos e eu estava com um casamento de 7 anos, que eu casei com uma expectativa e eu descobri que a expectativa minha não era a real. Eu não separei, estou casada ainda até hoje. Meu filho hoje está com 27 anos, vai fazer 28, e meu pai já foi embora. O plano do criador tem 20 meses. Então eu não estava dando conta naquela época dessas questões com homens da minha vida. Tanto que o câncer foi no seio esquerdo dessas questões. Então é sempre assim, aquela tabela Holmes Hair,
Vocês procurem na internet a tabela Home Health, façam o teste. Na apostila de vocês tem o que eu vivi nos 2 anos anteriores que você não deu conta que faz se adoecer. Como eu sou maior, eu já tinha bastante tempo de análise, hein? O câncer veio in situ. Ele não veio aquele para barbarizar. Mas câncer tem a ver com tristeza. E geralmente quem tem câncer, eu vendo alegria ou eu vendo tristeza, Débora? Geralmente é aquela pessoa que tem a máscara do palhaço e atrás da máscara tá a lágrima escorrendo. Porque a personagem câncer não são aqueles depressivos. Quem tem depressão não tem câncer. Porque a base da depressão, gente, a base da depressão é raiva. Para vocês eu tô falando também. Todo depressivo tem raiva. Mesmo que seja depressão interna, queda de serotonina, que é responsável pelo prazer. Entrou em processo de depressão, você tem raiva por alguma coisa que você não está conseguindo na vida. Sou eu que estou falando isso? Quem está falando isso, Débora? Os estudiosos. Porque se fosse eu não estaria aqui no bairro República, em Vitória, no Espírito Santo. Eu estaria em Boston. Não, eu estaria na Califórnia, que tem praia. Boston não, é muito frio. Eu ia estar aqui, se fosse o meu saber. Eu só tô igual um papagaio, falando as coisas que eu leio. Todo depressivo, ele é raivoso. Só que vem com o quê? Com estado letárgico. E toda pessoa que tem câncer, ela é aquela pessoa alegre, de bem com a vida, pra cima, tudo tá de boa. Faz a estatística aí dos seus amigos. Você vai ver que seus amigos que tem são sempre aqueles que aceitavam tudo, que não reclamavam de nada. Depressivo não aceita nada. Depressivo reclama de tudo. Hã? Tem uma exceção, meu irmão. Mas uma exceção. Existe exceção, né? Eu também tenho esse. Mas vocês estão falando de depressivo ou de câncer? Câncer. Não, mas o câncer não era alegre? Não, meu também não. Mas ele era depressivo? Não. Então, mas eu tô falando que o depressivo não... Sim, mas eu tô falando, o depressivo não desenvolve câncer, eu tô falando isso. Não quer dizer que os raivosos também não ficam à vontade. Falou, as pessoas que têm câncer são alegres. Não, a grande parte. Eu tô fazendo um contraponto com o depressivo, porque o depressivo não tem câncer. O depressivo fica naquele estado letárgico, de catatonia, de tudo isso. Mas a base da depressão, principalmente a externa. Quem tem câncer fica depressivo. Não, É o contrário. não, Alguns. O não. caso do meu foi esse. Mas aí fica depressivo porque já é Pela depressivo. doença, Não é depressão isso que... Eu vou explicar depois quando eu não estiver gravando, que aí fica isso, esse é um fofoqueiro, fica doido pra saber. Mas aí eu quero entender só isso. Eu quero explicar só isso. Aí vocês, se vocês tiverem dúvida, leia aquele livro Anticâncer, que vocês vão entender. E geralmente uma pessoa que tem um câncer adulto, ele teve alguma coisa lá até 12 anos que ficou mal resolvido, que volta na célula quando ele está adulto. Geralmente um abandono, geralmente uma dor não vivida. Essa questão do adoecimento é salvo se for em caso de contaminação em massa, por exemplo? Mas mesmo a contaminação em massa, Não é todo mundo que adoece. já tem resposta. Porque a imunidade de todo mundo... Essa dúvida assim que eu já li. Nem todo mundo está com a mesma imunidade. Por que pessoa sujeita, parceiros com AIDS, não... Por exemplo, o Ney Matogrosso namorou o Cazuza. E Cazuza tinha AIDS. E por que ele não desenvolveu? Foi aquela época, os anos 90, muitas pessoas morreram, mas morreram todos? Muitas pessoas nem chegaram a ter o vírus. Então é assim, por que uns têm e outros não? É sempre um fator emocional que faz a imunidade baixar. A imunidade baixando, aí os vírus entram no corpo da pessoa. Mas por que a imunidade baixa? Porque o emocional da pessoa está em desequilíbrio. É claro que contamina muita gente, porque todo mundo está desequilibrado, né? Sim. Quando tem uma contaminação Sim. em massa. Eu não tô nem falando de AIDS, eu tô falando de coisas, né? Sim. Nós todos estamos muito maluquinhos. Fala. Então, a pessoa tem um sintoma, né? Vai no médico, o médico vai dar um paliativo, não vai curar.
Isso daí só vai resolver com terapia? A partir do momento que eu me conhecer e saber que isso tá por trás. A bonita da Silvia está falando. Tem que Exatamente identificar isso. o que está por trás, Silvia, para poder analisar de uma forma correta o que está gerando aquele sintoma físico. Porque não adianta ficar tomando remédio A, remédio B, remédio C, que está quase mascarando. Aí a doença some um tempo, depois volta. Some um tempo, depois volta. Na raiz do problema. É. E aí a Juliana, que falou do irmão dela, vou até já explicar uma coisa para os amigos aqui do YouTube não ficar no vácuo. As exceções explicam a regra? Porque a curva da estatística da normalidade lá da economia fala que tem 80% que funciona desse jeito que eu estou falando, mas tem 10 para cima e 10 para baixo. As regras não são feitas pelas exceções, são feitas pelos 80. Mas eu teria que estudar o caso do seu irmão, porque eu iria descobrir a raiz. Eu teria que entender mais. Uma hora a gente senta e aí eu fico investigando, você também tem alguém, né, Andressa? Porque sempre tem um ponto nodal que vocês não conseguem perceber. Eu sei. É uma perda. Eu sei. E isso daí que você fala que a gente adoece, né? A gente, né, no caso, não é que procurou o câncer, mas enfim. Não é procurou. O câncer veio pelos sentimentos, pelo estilo de vida, né? Principalmente pelo Tipo estilo assim, de vida. o cara teve câncer de pulmão, mas fumava, tinha uma vida desregrada. Mas por que fumava? Já é uma forma de combater a ansiedade. Então a base não é o fumo, é a ansiedade. Porque o cigarro é um alívio para a ansiedade. Tem alguém aqui que fuma? Porque todos os fumantes, eles fumam de companhia. O cigarro é uma bela companhia. E pessoas que pararam de fumar 20 anos, de repente têm um câncer de pulmão. Pessoas que estão fumando não têm câncer de pulmão. Por quê? Então é assim que as regras são feitas. A única coisa assim, que eu percebo, eu tenho muitos amigos com câncer que tiveram, que ainda têm, que já curaram, vários amigos não, conhecidos. Conhecido. Né? Conhecido. E aí cabe bem essa questão da alegria mesmo, assim. Eu não sei Você se vê a grande maioria, não sei né? se as pessoas eram antes alegres, mas com certeza as que mantêm essa alegria e leva a doença para o lado positivo e tenta ser mais alegre, viver mais alegre, essas normalmente são as que estão durando mais, se curando mais rápido. É. E as que são mais fechadas, tristes. Aí acaba morrendo mais rápido. rápido. Mas isso aí não é depressão, isso é um modo operante de ser. É um jeitão dele ser. Porque a gente não pode achar que tudo é depressão. Não é depressão. Teve a depressão como um fator pós-câncer. Sim, a raiva de ter. Sim, sim. Mas é dos lutos da. Isso. Não é. Mas aquela depressão das etapas do luto não é a depressão, essa depressão que a gente está falando. Não, isso. Que legal você já está falando isso. Sim. Eu já sei com certeza. Porque toda perda tem, inclusive. Porque eu, aí fica. Mas é das etapas do luto. Mitos da raiva. Se eu não explodir, eu não vou ser feliz? Vê bem se isso aqui não é uma loucura. Reprimir a raiva faz mal à saúde? Quem é que disse isso? Você tem que elaborar essa raiva. Então, porque você está com raiva, você tem que explodir? Coitado do outro? Deve-se botar tudo para fora? Eu estou falando de mitos da raiva. Eu preciso botar tudo para fora? Quem disse? Eu sou calmo e dócil, desde que ninguém mexa comigo. Se mexer, eu viro um capeta. Isso são os mitos falados lá fora, falado por aí. E aí a gente está vivendo esse dia de fúria. Aprendi a não levar desaforo para casa. Coitado. Se você não leva desaforo para casa, você tá ouvindo muito desaforo dos outros também. Tudo isso é mito. Qualquer forma de liberar a forma agressiva da raiva, tal, morder, berrar, bater, quebrar, colocar o raivoso em contato com o seu sentimento, alivia o sentimento? Não. Não alivia. Eu tô falando de mitos da raiva. A liberdade de expressar-se para não sentir-se mal com conteúdo reprimido. Por isso que a gente está vivendo uma era onde está todo mundo adoecido. Esse modo de ser
destrói as pessoas.